Olá pessoal, tudo bom? Aqui Sandra Temchena, para que nós possamos dar continuidade nessa nossa jornada aí de a coragem de falar em público. Porque falar não, né? Comunicar-se, porque nós falamos o tempo todo, mas de que forma nós falamos? Essa é a grande questão. Então, essa semana toda eu falei sobre a coragem de se comunicar e até o final do mês eu vou vir aqui todo dia às 8 horas da manhã para que a gente possa falar sobre essa questão da coragem de se comunicar. Olá, senhor Juvenal, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre essa questão. Eu tô falando sempre desde o início da semana e a intenção é falar todos os dias desse mês, até final de janeiro, essa questão de se comunicar, né? Porque, olá, senhor Ronaldo, tudo bem? Bem-vindo. Essa questão de se comunicar, por quê? Porque nós temos uma facilidade muito grande de falar, mas a forma de como eu me comunico, de como eu me expresso é a grande questão e é o que gera vários conflitos. E dentro desse processo comunicacional nós temos o quê? Claro, o emissor, o receptor e claro, tem o código, nós temos a mensagem, o canal, nós temos também a decodificação, o receptor, o feedback e no meio disso tudo nós temos o ruído. E nesse contexto eu coloco aqui o ruído como sendo a emoção, porque a forma de como eu me comunico está ligado muito ao meu emocional. As pessoas falam, eu sou 100% razão. Não, você é 10% razão. Ou consciência, como queira, porque 90% você é emocional. Então esse emocional impacta diretamente na forma de como eu estou me comunicando. Se eu não estou bem, se eu não estou feliz, o meu corpo vai dizer. Se eu não estou bem, o meu tom de voz vai dizer que que eu não estou muito bem. As palavras não é que são só 7%. 7% é muito importante, porque a palavra tem um poder enorme também na comunicação, a forma de como você vai colocar uma palavra em um determinado momento, às vezes uma expressão que você fala até de brincadeira, o outro pode levar de uma forma não tão agradável e se ofender também. Olha só o que o outro falou, e às vezes ele está falando na brincadeira. Mas essa questão, né, da forma como nós nos comunicamos, ela é muito séria e isso tem um impacto muito grande. Sandra, igual eu falo, a oratória é importante, ela é extremamente importante, mas ela tem que vir acompanhada de outras coisas, dentre elas dominar a sua emoção, saber, né, a hora que você tem que usar a raiva, a hora que você vai ter que trabalhar com a tristeza, como você vai, a felicidade também. Pessoas muito felizes, ou seja, quando você está no extremo da sua felicidade, você também não pode tomar algumas decisões muito, né, consideradas como sérias aí, por quê? Porque senão você acaba se enrolando também, tá bom? Bem-vindo a todos que estão chegando aqui. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre os papéis. Ciampa já nos diz, né, que nós sequer a gente escolhe o nosso nome. Então a gente vem para esse mundo, nosso pai, nossa mãe, todos já escolhem o nosso, né? O casal normalmente escolhe o nosso nome. Eu já cheguei, era para ser um nome, meu pai falou: não, esse nome minha filha não terá, tem que ter outro nome. E ele colocou Sandra Mara. Eu sempre brinco aqui, Mara de maravilhosa. Então, o papai já sabia, né? Eu já imaginava coisas para mim. A partir do momento que você coloca o nome do seu filho, você já vai, né, idealizando, vai projetando coisas maravilhosas para esse filho. E, ao mesmo tempo, eu percebo que hoje em dia as crianças chegam até com o currículo pronto. E cada um tem um papel, segundo ele, né? E segundo a Silvia Lani, entre outros especialistas, não só da psicologia, da psicanálise, mas da antropologia também. Então, quando a gente começa a observar o porquê do nome, às vezes é homenagem ao avô, ao bisavô, tem alguma história aí, sempre tem um porquê desse nome. Então, percebam, nós já nascemos com um porquê. O porquê do nome, cada um tem um papel. Agora, né, ora eu sou a Sandra que está em casa, que é a irmã, ora eu sou o pai, ora eu sou a mãe, ora eu sou a filha. Mesmo que você venha casar, você não deixou de ser filho. E quando você casa, você é o esposo, você é a esposa. Então, a partir do momento que tem uma hora que eu sou o quê? A professora, de repente eu sou a aluna, daqui a pouquinho eu começo um curso como aluna. Então, saio do papel de professora e entro no papel de aluna.
E essa é a grande questão. Olha só onde pega na comunicação esses papéis. Nós exercemos vários papéis no decorrer do nosso dia e da nossa vida. Então, tem um período que você é criança, depois você é adolescente. São os papéis que nós vamos exercendo e acho que vai crescendo. A grande questão é que papel você está exercendo agora? Por exemplo, cada coisa no seu lugar. Nós temos uma hierarquia. Por mais que você fale, eu não gosto de hierarquia, mas ela existe. Então, quando que se complica a comunicação? Quando eu começo a me meter em papéis que não me pertencem, aí a comunicação fica complicada. Você fala, poxa, eu não consigo falar com meu pai, não consigo falar com a minha mãe, meu esposo está difícil, meu amigo, meu irmão, ninguém está me entendendo. Para e perceba que papel você está exercendo nesse momento. Você está exercendo no relacionamento ali casal, você está exercendo o papel esposo ou esposa, ou você está exercendo o papel de pai e mãe o tempo todo? Porque é impressionante, a gente começa a crescer e aí não precisa ser muito, né? Até ali na adolescência a gente já começa a exercer alguns papéis que não nos pertencem. Dentre eles, exercer o papel de mãe da mãe e do pai e pai da mãe e do pai. Então, percebo, a gente começa a ver algumas situações que muitas vezes o casal ali não consegue sair do local para poder ter algumas discussões, às vezes não consegue controlar seu emocional e aí vai para a briga, para o embate e a criança está ali olhando. Aí o que acontece? Essa criança começa, claro, além de ela pegar outras coisas aí que ela vai comprar como sendo verdadeira, que vão, né, refletir nos seus relacionamentos aí no decorrer da sua vida, mas principalmente ela acaba pegando, a gente acaba sendo pai e mãe de todo mundo. Então, eu falo por mim, eu tinha eu digo que é um péssimo hábito, sim, por quê? Porque eu acabava me metendo na vida dos outros achando que eu ia ajudar. E na realidade não, eu acaba complicando isso. Por quê? Porque eu acabo me metendo em uma situação que não cabe a mim. E você fala, pô, mas ele tá sofrendo, eu tenho que ajudar. Muitas vezes pai e mãe fazem isso, né? Não, eu tenho que pegar meu filho no colo e ajudar. Você vai orientar, você vai aconselhar. Mas você não pode viver aquilo por aquela criança, ou por aquele amigo, ou pelo esposo ou esposa. Você está vendo que a coisa vai dar errada. Você vai orientar, você vai dizer, olha, eu penso dessa forma. Porque quando a gente começa a querer, né, dizer para o outro, não faça isso. Perceba que cada um tem uma consciência, um estado de consciência. E eu preciso honrar essa consciência do outro, o estado de consciência do outro, o período que ela está, porque você já passou pela sua adolescência, você sabe que o seu filho está fazendo coisas que não são legais e que vai dar errado, até porque você já fez. Mas você vai orientar. Se ele for lá e fizer, tá bom, só diz para ele o seguinte, olha, eu tô aqui, tô aguardando, se precisar, eu tô aqui. Porque eu não posso viver pelo outro. E as pessoas, cada um tem algo para viver, para experienciar, até para aprender. A partir do momento que eu me meto nesse contexto, o que vai acontecer? Eu tô deixando de que o outro, né, de fazer com que o outro tenha a experiência dele que é necessária para aquilo. E aí o que acontece? A gente começa a se meter demais, começa a fazer o papel de pai e de mãe para as pessoas, para o amigo, para a esposa, para todo mundo. A gente entra nesse papel de pai e mãe o tempo todo, querendo proteger o outro, e a gente faz com que o outro não viva aquilo que ele tem que viver, aquelas experiências que ele precisa passar para poder aprender. E aí a gente passa a ser aquela pessoa chata que está se metendo o tempo todo. E aí você fala, mas tem algumas pessoas que gostam disso. Claro, é confortável, a partir do momento que você vem e resolve o problema de todo mundo, fica muito confortável. Só que a gente arruma um monte de confusão, e essas confusões que nós arrumamos, para e pensa, será que não é uma fuga também para você parar e se enxergar e viver a sua vida? Então, esses papéis que nós estamos exercendo, cada um tem que estar no seu lugar, ou seja, pare de querer ser pai da sua mãe e do seu pai, pare de querer ser mãe da sua mãe e do seu pai. Seja filho, seja filha. Ah, mas eles estão brigando. O problema é deles. Eu não posso me meter, literalmente, me envolver numa situação que não é minha. Entre quatro paredes a gente não sabe o que acontece. Ah, mas coitada da minha mãe, coitado do meu pai. Não tem coitado na história, são as escolhas. E se o outro deixou aquilo chegar a esse ponto, é porque ele permitiu também. Ah, mas eu vou defender. Você vai fazer o papel de filho e filha. Por isso que a gente tem tanta confusão aí. A gente começa a exercer esse papel de pai e mãe na vida de todo mundo, e aí complica o quê? A comunicação. Então eu vou exercer papel de filha. Ok, meu pai
sendo, né, tendo meu pai e minha mãe como meus pais e não invertendo a situação. A partir do momento que começo a inverter a situação, o que que acontece? A comunicação fica complicada, porque eu tô me metendo num campo que não me pertence. Se não me pertence, primeiro, eu não sei exatamente o que está acontecendo. Eu estou julgando pelo meu ponto de vista, mas a gente não sabe as razões que estão ali naquelas discussões. É a mesma coisa no trabalho. Eu sempre fui muito de querer ajudar muitos outros, e hoje eu paro e faço o seguinte: se o outro pedir, eu vou ajudar. Se não, eu vou respeitar o tempo dele, o espaço dele e ficarei quieta. Meu sobrinho que sempre fala, nossa tia, quando as pessoas... E assim, aí vira meio que cômodo para outra pessoa. Igual o meu sobrinho fala, as pessoas ligam para você, você dá uma consultoria, você dá uma consulta para as pessoas, você resolve o problema do outro, tia, e você nem cobra. O que você está fazendo é um trabalho de um profissional, enfim. Eu falei, tá bom, mas esse é o meu jeito. E eu vou conseguir mudar isso, de ajudar as pessoas. O que eu estou fazendo hoje em dia? Eu paro de me meter como mãe de todo mundo e querer resolver e falar, ó, não, ok, eu percebo que a pessoa está passando. Se ela vir e pedir a minha sugestão, minha opinião, eu vou colaborar, pedir minha ajuda, eu vou colaborar. Caso contrário, por mais que me doa, e às vezes é só uma palavrinha que você vai falar ali, ó, e resolve. Você sabe que uma palavra vai resolver. Perdão. Mas se essa pessoa não te pedir, não faça. Então hoje eu respeito muito isso, até porque eu tenho que respeitar o espaço do outro. E isso melhora muito a comunicação. Ah, eu não consigo falar com meu marido, com meu esposo, não sei o que. Você está sendo esposa ou você está sendo mãe? Você está sendo esposa ou você está sendo pai? Essa é a grande questão, porque daí a gente quer ser pai e mãe de todo mundo. Então assim, você está sendo o amigo, o colega ou você está sendo o pai? Porque eu era mãe de todo mundo, tanto é que as pessoas diziam, ah, lá vem a Madre Teresa de Calcutá, porque ajudava todo mundo. E é engraçado que, inclusive, a pessoa que me criticava também pedia ajuda. Eu olhava assim, ah, que engraçado, para o outro eu sou a Madre Teresa de Calcutá, e para você eu sou o quê? Que eu também te ajudo o tempo todo. Então, ainda assim a gente é criticado. Então, hoje eu faço o meu papel. O papel de irmã, o papel de amiga, o papel de colega, enfim, então eu me coloco no meu papel. Como diz o Ciampa, nós temos vários papéis. Então, dentro do contexto que você exerce todo dia, ora na família, ora na escola, ora no trabalho, fique no seu papel, faça o seu papel. Não queira fazer um papel que não lhe cabe, porque senão a comunicação vai complicar, porque a gente vai entrar num campo que não nos compete, que não nos pertence, e cada pessoa tem que passar, né, pelas suas situações de aprendizado para que ela possa melhorar e, consequentemente, nisso ela vai ter uma visão melhor. Ah, mas e se ela não aprender? Problema dela. Tudo na vida são escolhas. Eu sempre falo que o livre-arbítrio que Deus nos dá são as nossas escolhas. Tá bom? Então vamos cada um aí ficarmos nos nossos papéis, porque aí a gente não entra no campo do outro, a gente não sabe o que acontece lá na vida do outro. E se pedir a sua opinião, você fale. Caso contrário, fique, observe e, quando for necessário, você faz, né? Você vai se colocar como, né, amigo, como funcionário, enfim, cada um no seu papel. Desempenhe muito bem o seu papel. Se for solicitada a sua opinião, você o fará, tá bom? E não vamos mais eu pelo menos me meto mais, procuro não me meter mais na vida de ninguém. A hora que pede, eu dou a sugestão. Caso contrário, eu fico quieta. É difícil? É, porque eu sempre fui muito controladora e eu sempre gostei de ajudar os outros. Me faz muito bem ajudar os outros. Agora eu só faço isso se o outro pedir, tá bom? Isso melhora muito a comunicação, porque aí cada um, né, com o seu, literalmente. E aí a gente para de arrumar barreiras desnecessárias na nossa comunicação. Gente, eu falo sempre 10 minutinhos, mas vocês percebem que eu falo um pouquinho mais. Mas todo dia às 8 horas estarei aqui falando um pouco dessa comunicação, que não é só falar, é eu entender o que eu estou fazendo, qual é o meu papel e como esses papéis fazem com que a minha comunicação se complique. E esse emocional, né? Esse emocional que tem que ser controlado para que eu tenha uma excelente comunicação. Espero que vocês tenham gostado, coloquem aí, né, os seus comentários, manda pro pessoal que você entende que tá precisando. Às 20 horas, toda quinta-feira, eu estou no Zoom, né? Então entra no link do WhatsApp, entra no grupo Dominadores de Emoção, onde lá nós falamos num grupo fechado sobre essas emoções.
Essa semana nós falamos sobre ansiedade, inclusive ontem eu falei sobre ansiedade aqui na comunicação. Vejam lá os outros vídeos que eu falo sobre a comunicação e como que nós podemos melhorar tudo que engloba a nossa comunicação, porque comunicação é tudo, mas comunicação é tudo com emoção controlada. Se eu não tenho esse controle emocional, esse domínio da emoção, a coisa complica, tá bom? Avisa o povo, 8 horas da manhã. Amanhã estarei aqui de novo para que a gente possa conversar um pouquinho mais, dando dicas e como eu posso melhorar, tá bom? Gratidão a todos e um ótimo final de semana, um ótimo sábado. Até mais. Beijos!